Meus amigos do Ponto de Vista da TV Sol, estamos iniciando mais uma semana do nosso programa Ponto de Vista. Daqui a pouco eu mostro aqui aos amigos o nosso convidado. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre esse momento que atravessa a saúde do país. Ele, como conhecedor que ele é de toda essa situação, assumiu um cargo importante na cidade de Patos, agora há pouco, à frente de uma instituição também de muito tempo na cidade de Patos. Eu estou falando exatamente aqui do nosso companheiro, nosso amigo médico, doutor Humberto, né? O doutor Humberto está aqui conosco e vai conversar aqui conosco. Doutor Humberto, primeiro, agradecê-lo por estar conosco aqui, né, nesse momento, e nós vamos tentar, nos 3 momentos que nós vamos ter, primeiro conversar sobre a questão da saúde, uma série de coisas, e depois nós vamos entrar no modelo de compreensão do médico e agora da instituição que o amigo já assumiu desde a segunda-feira, que foi a Maternidade Peregrino Filho. Primeiro, obrigado por dispor do seu tempo. Eu sei que você está muito ocupado, tem muita coisa para fazer, mas de qualquer forma, obrigado por estar aqui conosco e, além do mais, parabenizá-lo, né, por mais esse desafio na vida, não só como administrador, como médico, mas também como administrador. Um abraço, Tom Humberto. Boa tarde, Silvio Romero. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, agradecer pelo convite que foi feito. Queria, nesse momento, dar o meu boa tarde também a todos os telespectadores da TV Sol, quem está nos acompanhando no Facebook, enfim, dizer da satisfação de estar aqui, né, numa empresa genuinamente patoense, né, e quero dizer que estou à sua inteira disposição para que a gente possa tratar de assuntos relevantes e importantes para a nossa comunidade. Primeiro eu queria conversar com o doutor Humberto, ele uma pessoa que trata, que sabe do que eu estou falando, né? Convive o dia a dia, tanto da medicina no aspecto que ele tem a sua clínica, né? O seu trabalho enquanto pediatra, mas também tem um trabalho voltado para o setor público, o serviço público como um todo. A pergunta mais óbvia, como é que anda a pediatria de nosso país? Silvio Romero, veja bem, eu costumo dizer que o médico no Brasil, ele, por natureza, ele é um servidor público. Eu tenho o prazer de ser servidor público concursado, tá? E devo dizer a você que a pediatria, assim como a saúde como um todo, vem enfrentando vários problemas, né, no Brasil, e mais recentemente esses problemas vêm se tornando mais visíveis para a própria população. Na verdade, isso é um misto de várias situações. Falta de investimento, tá? Falta também de formação de bons profissionais. E, na verdade, hoje em dia, eu digo isso com uma certa tristeza, porque sou professor universitário também e vejo que muito dos estudantes de hoje em dia não estão pensando mais naquela medicina voltada ao assistencialismo da comunidade como um todo. Hoje em dia se segmentou a medicina, então existem subespecialidades em que o estudante ou o profissional ele se volta para aquela área específica e só trabalha aquela área. Então o pediatra ele é um clínico por natureza. E hoje em dia, com a sociedade capitalista que nós temos, você vale o que tem e muita gente realmente busca status e busca satisfação financeira. Então, vai atrás de especialidades que gerem, de certa forma, algum tipo de somatório financeiro ao final daquele mês. Nós que somos clínicos, é diferente. Eu costumo dizer que a pediatria é um sacerdócio, praticamente. Então, nós, primeiro, temos que gostar muito do que fazemos, porque é uma das especialidades que você tem que estar disponível 24 horas por dia. E o pediatra ele faz uma consulta hoje e lhe dá a oportunidade de fazer um retorno, muitas vezes em até 21 dias, 30 dias, e nesse período a criança volta, às vezes até com outros problemas, mas você vai ganhar aquela primeira consulta que você fez. É o retorno da primeira. É o retorno, exatamente. Então, muita gente não vê isso com bons olhos
E, em virtude disso, nós temos uma dificuldade muito grande na pediatria de profissionais, principalmente no interior, não só do estado da Paraíba, mas do Nordeste e do Brasil, né? Para você ter uma ideia, nós temos a Sociedade Paraibana de Pediatria e foi feito um estudo recentemente, quase 85% dos pediatras estão concentrados em João Pessoa e na Grande João Pessoa. Em torno de 10% na Grande Campina Grande e ficou praticamente 5% para atender todo o restante do estado e do interior. Então, é uma situação difícil, mas são profissionais que realmente vestem a camisa, né, que têm amor pelo que faz e, com certeza, busca fazer aquilo que de melhor pode para a comunidade e para a criança especificamente. Mas a deficiência é muito grande. Doutor Humberto Júnior, o senhor falou agora sobre questões ligadas à questão da pediatria, do médico que está lá na capital, está em Campina Grande. Deve ser com outras também, outros segmentos da medicina. Sim. O senhor falava que é professor na UFCG, o senhor é professor na Santa Maria lá em Cajazeiras, não sei se o senhor é professor aqui Sou na professor FIP. na FIP também. Na FIP também. Esse modelo de interiorização que o governo tenta fazer com a criação dessas universidades, tanto federais como universidades particulares, pode ser a grande saída? Não tenha dúvida que a criação de faculdades, desde que sejam bem estruturadas, e aí eu posso dizer que a FIP e a Santa Maria são duas faculdades bem estruturadas, não é porque trabalho lá, mas tem um conhecimento em loco. Então, é um dos modelos que vem sendo buscado e orientado pelo MEC para justamente criar essa interiorização. Outra situação que está se fazendo agora, hoje em dia, é a criação do programa de residência médica em saúde e comunidade, família e comunidade. Entendi. Então, esse também é um projeto que vai fazer com que esses profissionais, eles não só terminem sua graduação no interior, mas que também possam trabalhar junto à comunidade, pelo menos pelos primeiros 3 anos, na forma de residência médica. Então, aqui em Patos, inclusive, nós temos, junto com a FIP, o maior programa de residência médica do país, né? Nós tivemos, esse ano, a entrada de 36 residentes R1. Na maioria das faculdades, a média fica entre 5 e 10 residentes. Patos tem 36. Só para o senhor facilitar a vida de quem está nos assistindo, o que seria R1? Só para R1, entendimento. na verdade, é o residente no primeiro ano. Existem entendi. vários tipos de residência. E também cada residência tem seu tempo de duração. Então, a residência de médico da família e comunidade, elas duram, em média, 3 anos. Então, nós temos o R1, nós temos o R2 e nós temos o R3. Aqui em Patos, atualmente, nós temos 6 alunos de R2, que já estão no 2º ano, e nós temos esses 36 que entraram como R1. Então, para o ano, quem é R2 passa a ser R3, Entendi. quem é R1 passa a ser R2, e teremos um novo processo seletivo para a entrada de novos R1. Então, esse também é um modelo que vem sendo adotado pelo MEC para fazer com que esses profissionais permaneçam no interior, né, e possam dar uma assistência muito maior e qualificada à comunidade. O doutor Humberto me falava, mas eu já tinha mais ou menos uma noção, de que nas escolas de medicina, e aí tanto faz a federal como a particular, como a estadual, o aluno que entra no curso de medicina, são poucos os que dizem, eu vou fazer, minha especialização vai ser, por exemplo, pediatria. Por que acontece isso? Olha, na verdade... Não foi o seu caso, claro. Na verdade, é aquilo que eu falei. Nós temos uma sociedade extremamente capitalista, onde você vale o que você tem. Essa é a grande verdade. Então, muita gente entra no curso de medicina e busca uma formação, buscando também status e melhorar o seu poder aquisitivo. Quando se pensa só dessa forma, realmente vai se buscar algumas especialidades que têm procedimentos agregados e vai fazer com que essa pessoa, esse profissional, fature mais alto.
mas eu advogo a ideia de que você deve, antes de mais nada, fazer o que gosta e o retorno financeiro, ele é algo que vai acontecer naturalmente. Eu penso dessa forma, tá entendendo? A verdade é que, bem ou mal, dificilmente você vai encontrar médico rico. O médico, ele vive bem. Do trabalho dele. Ele vive do trabalho dele. Mas é preciso tirar essa mística de achar que o médico pode tudo, é o rei da cocada preta, enfim. Porque, na verdade, somos profissionais e bons profissionais vão ganhar bem sempre, independente de ser médico. Um bom advogado ganha muito bem, um bom jornalista, enfim, todos têm o seu valor, né? E é importante que a gente possa entender que isso vai estar diretamente relacionado, claro, à sua boa formação e ao exercício bem feito e bem elaborado da profissão que você escolher. Uma pergunta interessante, um ouvinte, só lembrando aos amigos que o nosso Facebook é o Facebook da TV Sol, vai estar aí aparecer na tela de sua TV ou do seu computador, exatamente o nosso Facebook, o nosso WhatsApp. Então, você pode exatamente interagir com a gente com perguntas para o Dr. Humberto. Eu me lembrava quando o senhor chegava aqui, exatamente que está assumindo a maternidade, daqui a pouco ele tem um dado interessante sobre a maternidade de Patos. O senhor, enquanto pediatra, já assumiu os destinos do Hospital Infantil de nossa cidade durante um certo tempo. O que é que tirou? Porque ser médico, acredito que é uma coisa. Ser administrador é também inerente à parte do médico, mas é uma coisa totalmente diferente. Como é que foi o desafio de ser um pediatra cuidando de crianças na questão de administrar? Veja bem, Silvio, sem dúvida nenhuma é um desafio. Eu costumo dizer o seguinte, eu, enquanto médico, enquanto pediatra, para trabalhar na pediatria, eu posso esperar que o meu esforço próprio gere resultados. Correto. Quando você vai para a administração de uma casa de saúde, eu quero dizer que foi um prazer imenso ter dado minha contribuição no Hospital Infantil. Entrei em março de 2009, fiquei até final de 2010, foi o período de 1 ano e 9 meses. Então, nós pudemos dar a nossa contribuição, avançamos bastante. Eu tinha uma responsabilidade justamente por ser pediatra para melhorar o nível de atendimento. Você sabe que muitas vezes o hospital infantil era tratado como o patinho feio na história, né? Tudo que sobrava ia para o infantil e eu, graças a Deus, junto com os meus colaboradores, nós conseguimos mudar essa visão e avançamos bastante, graças a Deus. O hospital continua avançando, é normal e natural que esse avanço aconteça, mas quando você entra na figura do gestor, aí você passa a depender também daqueles funcionários, né, de sua equipe. Não é mais só Não depende mais só de do você. Dr. Humberto, depende do Exatamente. E a verdade é que o serviço público, ele tem um implicador, né? Porque muitas vezes tem a ingerência política e muita gente quer ir para o serviço público em busca de um emprego, mas não quer trabalhar. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Então, você às vezes enfrenta, né, algumas situações em que as pessoas não querem entender que você está ali para justamente cobrar e fazer com que o serviço aconteça e muitas vezes interpretam de maneira errada. Mas eu tenho uma visão de que o serviço público ele deve ser respeitado e que nós devemos tratar, sim, todo e qualquer paciente que nos procure como sendo um cliente. Nós estamos ali para servir, tá? Tem gente que acha, não, eu só pago no serviço privado. Não, o serviço público você está pagando. Claro. Você que paga seus impostos, você está pagando. Não é de uma forma direta, né? Sem dúvida nenhuma. Ali está empregado dinheiro público. Então, aqueles que ali estão têm que entender que esse é o momento de se doar, de trabalhar e de procurar fazer o melhor para aqueles que nos procuram. Doutor Humberto, uma coisa interessante, que o senhor já trabalhou no hospital infantil, mas também o senhor conhece a realidade do serviço público como um todo. Quando se trata específico da pediatria, como é que anda esse serviço público? Não, eu não estou falando necessariamente do hospital infantil, mas das unidades básicas de saúde, do serviço que é feito para os municípios.
Como é que é na saúde pública quando se diz assim, é inerente à pediatria? Veja bem, Silvio, é uma situação bem delicada e difícil. Por quê? Primeiro, existe o déficit de profissionais, como eu falei, e segundo, infelizmente, existe uma desvalorização. Pasme você, existe um projeto na Câmara Federal que já faz mais de 15 anos que queria instituir a figura do pediatra no PSF. Certo. Mas está parado lá, estacionado. Por quê? Porque isso vai gerar custos. Isso. Então, nem todo mundo quer arcar com essa despesa. Existem várias cidades pequenas aqui ao redor de Patos, enfim, em que o município tem 2, 3 PSFs, mas não tem nenhum pediatra. E aí o prefeito muitas vezes não quer ter a despesa de contratar um pediatra e acha que o PSF resolve tudo. E muitas vezes o clínico, ele não está preparado para trabalhar e dar uma assistência de qualidade a essas crianças. Então, esse conjunto de fatores faz com que essa área de pediatria seja extremamente deficitária. Tá? Aqui em Patos, o exemplo do infantil, por exemplo, é um hospital infantil, mas que não tem nenhum pediatra na porta de urgência. Não tem justamente pela deficiência de profissionais e muitas vezes também por uma remuneração que não seja tão digna do profissional. Mas isso não é aqui em Patos, isso é em Souza, isso é em Cajazeiras, isso é em todo lugar. Tá entendendo? Então é preciso que os governos, né, não só federal, quanto estadual e municipal, entendam que é preciso investir e é preciso valorizar a categoria para que a gente tenha uma assistência cada vez melhor. Muito bem. Doutor Humberto, nós vamos a um... Passou rápido, não foi? Passou. Nosso primeiro intervalo. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo aqui com o nosso convidado, o doutor Humberto, né? Doutor Humberto Júnior. E aí o segundo bloco é exatamente para saber... fazia muito tempo que eu ia deixar a maternidade, prefeito de Catingueira, e a vaga ia ser aberta, e tinha nomes disso, nomes daquilo e aquilo outro, terminou dando o nome de Humberto Júnior, que não, pelo menos, sinceramente, não estava no nosso script, não, na nossa relação. Mas, de qualquer forma, foi o indicado do governador para assumir os destinos da maternidade Peregrino Filho. E ele tem um dado interessante que eu vou deixar ele contar sobre a história da pediatria na maternidade Peregrino Filho. Então, um brevíssimo intervalo, eu volto já conversando aqui com o doutor Humberto Júnior. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. BR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamed, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Para quem quer o melhor da música ou a trilha sonora de sua vida. Preciso de você com qualquer humor. Para quem quer relaxar ou para se divertir. Preciso de você. Rádio Sol, o prazer de ouvir. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Grandes debates e lutas sociais marcaram a história do país. Agora, na Paraíba, a Praça João Pessoa volta a ser palco para que a população reivindique seus direitos.
A Assembleia Legislativa inaugurou o Parlatório do Povo e trouxe de volta o sentimento de conquista por meio da voz dos movimentos. Esse espaço serve para compartilhar nosso sentimento com quem está também fazendo parte desse local e desse espaço que é a Assembleia Legislativa para a gente. O parlamento é a casa do povo. E nada mais justo que ele seja reinaugurado por povo. A oportunidade do povo paraibano participar mais diretamente da discussão da Casa do Povo com o povo. O parlatório já está aberto para que os movimentos sociais se expressem. A cidadania sendo exercida pelo povo e para os seus representantes. É a Assembleia Legislativa dando voz ao povo paraibano. A sua marca precisa ser comentada. Compartilhe sua empresa, produtos e serviços. Aumente suas curtidas. Conecte sua marca à nossa programação. São os mais variados programas de entretenimento, além de jornalismo imparcial e com qualidade. Estamos ao alcance de todos, através da TV a cabo, no site e no aplicativo para celular. Entre em contato conosco. Anuncie na TV Sol. Estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje. Nosso convidado está aqui ao nosso lado, vai conversar conosco também nesse segundo bloco. O primeiro bloco nós conversamos sobre o trabalho da pediatria, que é exatamente o trabalho do dia a dia do médico. E agora eu vou entrar, meu caro doutor Humberto Júnior, diretamente na situação com relação à administração. Ele já administrou o hospital infantil, era uma área específica do trabalho dele, não sei se facilitou sua vida. Mas agora, semana passada, saiu o doutor Humberto Júnior para ficar à frente da nossa maternidade Peregrino Filho. Pediatra dentro de uma maternidade. Para mim foi uma novidade, mas aí o amigo também vai ficar para a história com um dado interessante que ele tem para colocar para a gente. O que é que significa um pediatra assumindo os destinos da maternidade Peregrino Filho? Silvio, sem dúvida nenhuma, antes de mais nada, é algo realmente histórico. É a primeira vez na história que um pediatra assume os destinos, né, e o comando, a direção geral da maternidade Peregrino Filho. Então eu fico muito envaidecido com esse fato, né? Agradeço, antes de mais nada, a confiança em mim depositada pelo governador do estado e tenho certeza que vou procurar fazer o máximo da minha pessoa enquanto administrador para elevar cada vez mais o nível de excelência que nós temos na maternidade, que já é uma conquista, né? A gente que acompanha, né, desde muito tempo a maternidade, trabalhei lá por 5 anos, a gente vê a evolução que aconteceu. E, sem dúvida nenhuma, enquanto pediatra, eu vou buscar, né, implantar algumas medidas no intuito de valorizar ainda mais a nossa categoria e dar cada vez mais um olhar diferenciado aos nossos RN. Não que nunca tivesse, mas eu tenho certeza que nós vamos poder implementar algumas políticas públicas lá para que a gente melhore cada vez mais o nível de nossa assistência. Doutor Humberto, todo mundo sabe que a maternidade passou por um processo de terceirização, ou seja, hoje praticamente, apesar de ser do Estado, ser uma empresa do Estado, a maternidade Peregrino Filho é do Estado da Paraíba, ela é comandada por um tipo de consórcio, alguma coisa dessa natureza, que torna o serviço específico da maternidade diferente dos demais órgãos. Aonde isso ajuda, onde isso é ruim? Veja bem, Silvia, sem dúvida nenhuma, vem crescendo, não só na Paraíba, mas no Nordeste e no Brasil, a ideia da terceirização na saúde. Isso é uma realidade, não tem como a gente fugir disso. E o que é que acontece? Nós temos uma OS lá, que é a Geri, tá certo? Que é quem administra toda essa parte de recursos humanos e também de custeio da maternidade. Então, nesse tocante, eu acho que é um avanço porque torna as relações
não só com os funcionários, mas também com a parte de custeio cada vez mais profissional, tá entendendo? Não que o serviço público não tivesse, mas, por exemplo, casos de ingerência política, você dificilmente vai encontrar. Né? Para você ter uma ideia, eu assumi a direção da maternidade e eu que entrei lá. Na verdade, eu iniciei na segunda-feira, estou tendo reuniões diárias, né, com os diversos setores e segmentos, para justamente tomar pé da situação, ver qual é a nossa realidade e, a partir daí, imprimir o meu ritmo de administração. Então, nesse quesito, eu acho que é um avanço, né? Embora tenha que dizer que não é simplesmente porque tem uma empresa que o Estado vira as costas, muito pelo contrário, eu recebi a determinação da secretária estadual de saúde, a doutora Cláudia Veras, que por sinal está fazendo aniversário hoje, já mandei meus parabéns para ela, mas recebi a incumbência de justamente ser um grande fiscal desta empresa lá na maternidade. Então, eu tenho também essa responsabilidade de identificar alguns problemas que porventura venham a existir, para junto com a empresa e a Secretaria Estadual de Saúde, conseguimos sanar essas deficiências ou esses problemas e termos cada vez melhor o nosso atendimento para a comunidade. Doutor Humberto, o senhor vai do caso Ageri, que é a empresa responsável pela maternidade Peregrino Filho, mas o senhor vem, por exemplo, de uma indicação do partido PMDB, no caso, que é aliado do governador Ricardo Coutinho. E nós sabemos que com o processo de terceirização, a coisa ficou mais complicada. Aquela antigo cabide de empregos que era, não, a maternidade vai empregar tanto do prefeito Cedion, do deputado fulano de tal. Me parece que hoje não existe mais. Isso melhora a sua vida? Não, sem dúvida nenhuma, né, Silvio? Antes de mais nada, eu não posso deixar de aqui também fazer meu registro e agradecer a indicação do deputado Nabor Vanderlei, junto com o deputado federal Hugo Mota, pelo meu nome. Né? Nós sabemos que existe o critério técnico, né? Claro. Mas tem o fator político também. Político, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu devo agradecer aos dois pela indicação e a confiança do governador, que fez questão de me receber lá na Granja para termos uma conversa e dizer a você que, sem dúvida nenhuma, com esse tipo de terceirização, essa ingerência política, ela praticamente inexiste, entendeu? É tanto que, de segunda para cá, se eu for dizer a você quantas mensagens eu já recebi pedindo emprego, muito em virtude da conjuntura nacional, claro. São 15 milhões de desempregados, então a gente entende, mas a verdade é que hoje a maternidade tem seu quadro de pessoal completo. E por ser uma empresa e os funcionários serem contratados em regime de CLT, então existem direitos e deveres. Claro. Acabou-se essa história de chegar hoje e dizer, não, eu vou lhe tirar porque você não votou em mim e vou colocar outro no seu lugar. Não é bem assim que acontece. Mesmo as admissões que acontecem ou virão a acontecer, vão passar por um processo de seleção. Então, nesse tocante aí, nos ajuda bastante, porque também mostra que eles primam pela qualificação. Então, não é porque eu terminei o meu curso, por exemplo, de enfermagem, que eu quero ir para a maternidade. A maternidade é um serviço diferenciado. Para você ir para lá, você tem que ter algum grau de experiência. E isso aí é levado em consideração. Então, passar por um teste. Com certeza, isso aí me ajuda, porque sei que os funcionários que lá estão são capacitados e vão, sem dúvida nenhuma, me ajudar nessa missão de conduzir a maternidade por esse período. Enquanto médico, a pergunta para o doutor Humberto com relação aos colegas que trabalham ou que vão trabalhar com ele na maternidade Peregrino Filho. E sempre que a gente encontra, por exemplo, as unidades básicas de saúde, o cara diz, não, lutar com médico é complicado. Tem um negócio de um cartão eletrônico que ele não quer passar o cartão. Tem uma série de coisas com relação à classe dos médicos, né? Como é que vai ser sua relação com esses médicos? Até pelo que eu entendo, são médicos que já estão trabalhando na empresa, né? E que se prestarem o serviço dentro do que manda
a regra da empresa, ele estaria ok com o serviço. Mas mesmo assim, como é que vai ser essa... Já esteve com os médicos, já se reuniu, como é que está a classe médica? Silvio, olha, eu assumi na segunda-feira e quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente presente em tudo que eu faço. Tanto que abri mão de algumas atividades que eu fazia justamente para me dedicar cada vez mais à maternidade. Então eu tenho visitado todos os setores, tenho visitado os colegas que estão de plantão no dia, tenho reuniões agendadas com todas as classes. Então, tenho uma reunião com os obstetras e ginecologistas, tenho reunião agendada com os anestesistas e tenho reunião agendada com os pediatras, além das outras classes de servidores. Até porque eu preciso me apresentar e preciso dizer qual é o meu estilo de gestão. Então, eu estou muito tranquilo com relação à convivência com os meus colegas. Tem muita gente ali dentro que eu nasci e me criei tendo eles como exemplo. Temos grandes profissionais extremamente responsáveis e competentes. Então, eu não vou ter dificuldade no trato com eles. Todo mundo sabe de suas responsabilidades, eu não preciso dizer a ninguém qual é o serviço que ele tem que desempenhar. E o principal fiscal, Silvio, não tenha dúvida, é a população. Claro. A população é quem vai dizer se o doutor fulano de tal tratou mal ou se não fez algo que seja adequado. E eu vou estar lá pronto para, evidentemente, detectar essas situações, ouvir sempre os dois lados e tentar, da melhor maneira possível, oferecer cada vez mais e melhor os serviços que lá são prestados. Agora, é preciso a gente entender que existem certas situações em que muitas vezes a própria população desconhece de como o serviço é feito, de como ele é prestado, e isso gera muitas vezes uma insatisfação por desconhecimento, né? Eu falei que recebi muitas ligações pedindo emprego, mas também muita gente liga para mim: não, doutor, eu estou com a minha filha ou a minha mulher aqui na maternidade e ela está com 39 semanas e não estão querendo fazer a cesariana, por exemplo. Entendi. Então, eu quero dizer que a maternidade, por ter esses profissionais competentes, tudo é feito em cima de critérios. Procedimentos. Claro, nós, como médicos, nós não podemos levar para o lado emocional. Entendi. Nós temos que usar a razão. Então, tudo é feito em cima de uma série de critérios pré-estabelecidos e eu tenho por base a ética, né? Existe um código de ética médica em que você não pode jamais interferir na conduta de um colega. Entendi. Tem que se respeitar. Agora, cada um é responsável pelos seus atos, né? Eu realmente desconheço até hoje qualquer ato que desabone qualquer profissional. Já tivemos alguns problemas na maternidade, eu já acompanhei, mas a verdade é que até hoje nunca recebemos uma punição do CRM para qualquer que seja o profissional. Já que o senhor falou nessa questão de punição, a maternidade até um certo tempo atrás era conhecida como... tivemos problemas já seríssimos com relação a nascimento, a tratamento com relação a pessoa que ia ter o neném, uma série de coisas na maternidade. Quer dizer, são inerentes ao trabalho da maternidade no seu dia a dia. O que é que pode ser feito? Eu não sei se lá eles têm acompanhamento através de auditoria, se tem um setor responsável por reclamações, como é que é levado isso? Eu também não sei se o amigo já tem o conhecimento sobre essa situação. Já tenho sim, Silvio. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi me inteirar justamente de toda a estrutura da maternidade. Então nós temos sim uma ouvidoria lá, extremamente atuante, tá? Além de ter uma ouvidora passando por todos os setores, eu pedi que instalassem caixas de reclamações e sugestões na recepção da maternidade. O meu carro-chefe, a minha bandeira lá na maternidade, sem dúvida nenhuma, vai ser o melhor acolhimento, né, desses pacientes, né, uma melhor forma de tratamento interpessoal. Eu, inclusive, conversava já com a chefe de enfermagem e dizia que muitas vezes acontece da gestante ou de um parente chegar exaltado na maternidade.
Isso é inerente à situação que está acontecendo. Muitas vezes está envolvido o estresse emocional, né? Está envolvido o fato de estar naquela expectativa de uma criança que está para nascer, mas os nossos funcionários têm por obrigação acolher muito bem todo e qualquer paciente que ali nos procure. Nós não podemos jamais entrar em discussão com quem quer que seja, e eu já deixei muito claro que não vou admitir esse tipo de situação. Agora, é bem verdade que muitas vezes se publiciza, né, se dá mais ênfase quando acontece algo de errado. Mas eu, inclusive, puxei o histórico dos últimos 6 meses, e o último mês que eu tenho é o mês de junho, em que nós tivemos uma taxa de parto em torno de 310 partos. A maioria, graças a Deus, é de parto normal. A nossa taxa de cesariana ainda não é a ideal. O Ministério da Saúde preconiza que seja até no máximo 40%. A nossa está em torno de 48%. Mas eu vejo isso como algo que pode ser melhorado, embora nós tenhamos ciência, e eu principalmente, porque já trabalhei muito em Pombal, em Sousa, em Coremas, em outras maternidades, e existem situações em que essa taxa de cesariana chega a 90%. É um absurdo. Eu, como pediatra, inclusive, eu tenho que prezar e lutar muito pelo parto normal. Certo. Então, isso é algo que eu já tenho conhecimento e já estou trabalhando no sentido de melhorar cada vez mais esses indicadores. O senhor sabe que essa questão de parto, parto natural, parto, o cesáreo, que é o cesariano, a cesariana que é feito, sempre foi uma discussão a nível de ministério, não só na Paraíba, mas no Brasil inteiro. Mas, de qualquer forma, eu quero fazer essa sequência com o amigo, até porque aqui está falando, tem perguntas sobre a UTI neonatal, tem uma série de coisas aqui sobre a maternidade. Eu vou deixar para o próximo bloco exatamente para a gente falar sobre isso. É só um tempinho, eu volto já já com o nosso ponto de vista de hoje. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. PR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamede, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Para quem quer o melhor da música ou a trilha sonora de sua vida. Preciso de você com qualquer humor. Para quem quer relaxar ou para se divertir. Preciso de você. Rádio Sol, o prazer de ouvir. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Grandes debates e lutas sociais marcaram a história do país. Agora, na Paraíba, a Praça João Pessoa volta a ser palco para que a população reivindique seus direitos. A Assembleia Legislativa inaugurou o Parlatório do Povo e trouxe de volta o sentimento de conquista por meio da voz dos movimentos. Esse espaço serve para compartilhar nosso sentimento com quem está também fazendo parte desse local e desse espaço que é a Assembleia Legislativa para a gente. O parlamento é a casa do povo. E nada mais justo que ele seja reinaugurado por povo. A oportunidade do povo paraibano
participar mais diretamente da discussão da Casa do Povo com o povo. O parlatório já está aberto para que os movimentos sociais se expressem. A cidadania sendo exercida pelo povo e para os seus representantes. É a Assembleia Legislativa dando voz ao povo paraibano. A sua marca precisa ser comentada. Compartilhe sua empresa, produtos e serviços. Aumente suas curtidas. Conecte sua marca à nossa programação. São os mais variados programas de entretenimento, além de jornalismo imparcial e com qualidade. Estamos ao alcance de todos, através da TV a cabo, no site e no aplicativo para celular. Entre em contato conosco. Anuncie na TV Sol. Já estamos no terceiro bloco aqui, conversando com o doutor Humberto Júnior. Doutor Humberto, nós ficamos devendo ainda do último bloco essa questão de parto normal, questão do cesáreo, porque que, de repente, o Ministério, se eu não me engano, não sei se é a época do amigo, mas o Ministério da Saúde até mandou uma recomendação às maternidades, porque me parece que a coisa estava ficando fora da realidade. Qual é a realidade da maternidade de Patos? Eu sei que o senhor tem pouco tempo, mas o senhor me disse que já tem mais ou menos a ideia. Partos normais e a questão do cesáreo. Veja bem, como eu falei, eu procurei dar uma olhada nos números da maternidade, justamente preocupado com essas taxas, né? O Ministério preconiza que as taxas de parto cesariano, eles atinjam no máximo 40% do total de partos. Em países desenvolvidos, da Europa e dos Estados Unidos... Vamos facilitar a vida do telespectador. De 10, 4 poderiam ser cesarianas, né? Exatamente, exatamente. Em países desenvolvidos, da Europa e Estados Unidos, essa taxa é de 20%. Já chegou a ser até de 15%. Seriam de 2, né? No caso, né? Exatamente. Mas aqui no Brasil, a nossa realidade, nós temos maternidades com taxas de 60%, 70%. No serviço privado, ela chega a quase 88% de cesarianas. Veja bem, eu não tenho nada contra o parto cesariano, mas o que acontece hoje em dia é que está se fazendo parto cesariano eletivamente, sem indicação nenhuma, e isso traz um risco e um prejuízo muito grande para o RN. Na maternidade, a nossa taxa hoje em dia gira em torno de 48% de partos cesarianos, do total de partos. Ou seja, é uma taxa que está indo um pouquinho alta, mas que nós vamos trabalhar para trazer aí para o patamar de 40%, que é o que o Ministério preconiza. Certo. Né? Então, nesse caso, o senhor acredita que com o trabalho que possa implantar ou implementar na maternidade, o senhor possa atingir exatamente isso? Tem uma pergunta aqui, são muitas as pessoas mandando, dona Otanildo Moraes, você conhece, né? Mandando os parabéns. Leonardo Pires também mandando um abraço. Simone Nunes, Maternidade em Boas Mãos. Tem o meu querido Humberto Joubert, tá nos assistindo. Meu irmão. Seu irmão. Tem o outro irmão que é prefeito, mas Micaela, né? Jefferson. A família toda está aqui nos acompanhando. Um abraço. O Jefferson já esteve aqui conosco. Já, né? com certeza. O prefeito lá de Samamed. Mas, doutor Humberto, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, não quis declarar, mas pergunta o seguinte: como é que anda a questão da UTI neonatal da maternidade Peregrino Filho? Porque muito se fala de que aquilo outro, que é a melhor da Paraíba, aquela coisa toda. Qual é a realidade disso tudo? Veja bem, a nossa UTI neonatal, sem dúvida nenhuma, está entre as melhores. Isso. Nós temos 8 leitos. Não é só propaganda, não. Não, nós temos 8 leitos e mais um de isolamento. Temos grandes profissionais do mais alto gabarito, e tem sido a salvação para todo o interior da Paraíba. A grande verdade é que hoje em dia, inclusive, essa UTI já está ficando pequena. Ah, entendi. Então a gente até pensa num futuro aí de ampliar esse serviço. Agora, eu enquanto pediatra, e já por ter conhecimento e por ter trabalhado na maternidade, eu vi determinadas situações em que nós podemos avançar
para justamente melhorar a taxa de ocupação e de rodízios nessa UTI. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos na maternidade a UTI neonatal, nós temos a UCI neonatal e nós temos a enfermaria canguru. O que é que está acontecendo? Nós tivemos agora, há cerca de 3, 4 semanas, desse tempo para cá, nós tivemos 2 trigemelares. Ou seja, nasceram 6 RNs com 28 a 30 semanas, ou seja, bem prematuro, recém-nascido, bem prematuro, em que ocupou todos os leitos. Entendi. Tá? Então, às vezes isso acontece. E aí dificulta, não é só para Patos, é para todo o sertão. E isso acaba gerando um represamento em Campina Grande e João Pessoa. Então, eu já detectei que uma das situações que a gente pode trabalhar, por exemplo, é ampliar a nossa enfermaria canguru. Por quê? Porque muitas vezes a criança está bem, está estável na UTI, mas ela tem que ser remanejada para a enfermaria canguru para ganhar peso, porque é de bom grado que esse RN só saia da maternidade quando tiver por volta de 2 quilos. Então, esses prematuros nascem com 1 quilo. Às vezes precisam de 15, 20 dias, 30 dias para atingir o peso adequado. Se eu não tiver uma enfermaria canguru que comporte, eles ficam ocupando a vaga da UTI. Entendi. Então esse é um ponto que eu já detectei junto com os colegas da maternidade e que nós vamos trabalhar no sentido de tentar ampliar essa enfermaria canguru para justamente desafogar essa UTI e, por tabela, a UCI também. Tá entendendo? Esse é um ponto que nós vamos, sem dúvida nenhuma, trabalhar para ajustar isso melhor. O doutor Humberto, a gente até participa das campanhas do famoso Banco de Leite Humano, que tem a Maternidade Peregrino Filho. E agora há pouco eu vi uma campanha do pessoal a respeito da amamentação, da importância do aleitamento. Como é que anda o nosso banco de leite? Veja bem, Silvio, o nosso banco de leite de Patos, ele é exemplo para todo o sertão da Paraíba e, aliás, ele tem parcerias com várias cidades. Nós iniciamos agora, terça-feira, no dia 1º, a Semana Mundial de Amamentação. Isso. Né? É o que nós chamamos de agosto dourado, é um laço dourado, o símbolo. E o Banco de Leite ele vem desempenhando um trabalho muito bom, um trabalho fantástico, e temos algumas salas de coletas em alguns municípios circunvizinhos, a exemplo de Santa Luzia, de Pombal, tá? E de outras cidades, em que nós captamos esse leite para fazer o processo de pasteurização na maternidade. Então, nossos RNs, eles utilizam desse leite quando necessário, mas a verdade é que pouca gente ainda tem a cultura de doar. Né? Tem mãe que produz bastante leite, mas acaba desperdiçando esse leite e não faz a doação. Então, a gente aproveita esse momento, né? Não só por ser a Semana da Amamentação, mas para pedir para aquelas mães que efetivamente produzem leite, para que procurem o banco de leite, façam a sua doação. Leite é vida. Eu comparo muito o leite para o banco de leite ao sangue para o hemocentro. Então, nós também vivemos de estoque. Então, por exemplo, esses 2 trigemelares da maternidade, dificilmente a mãe vai ter, logo no início, leite suficiente. Então, a gente usa esse banco de leite justamente para suprir essa deficiência. Então, quanto mais mães se propuserem a doar, maior vai ser o nosso estoque e melhor vai ser a nossa utilização. Então, Humberto, o senhor está, levando em conta que hoje é uma quinta-feira e o senhor assumiu na segunda-feira, vamos colocar 3 dias que o senhor está à frente da Maternidade Peregrino Filho. Pelo que encontrou lá, pelas reuniões que o amigo está fazendo, espera em quanto tempo ter aquele ponto de equilíbrio? Não, na minha cabeça essa é a maternidade que eu queria. Silvio, é importante essa pergunta e eu quero dizer que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente proativa e que se dependesse de mim, não era para frente não, era para ontem. Tá entendendo? Mas a gente tem que entender que existem alguns caminhos a serem percorridos, né? Eu preciso ainda ouvir
o restante das categorias. Agora mesmo eu vou sair aqui da entrevista e eu tenho uma reunião agendada com os coordenadores. Né? Como falei, vou falar com os colegas médicos na semana que vem. Então, eu espero, até o final de agosto, eu ter um diagnóstico da real situação da maternidade e o que nós podemos fazer para melhorar aquele serviço. Então, já tenho, inclusive, uma visita agendada à secretária estadual de saúde para que a gente sente junto com ela e com os representantes da empresa Geri para traçar metas e, a partir disso, certamente nós vamos estar avançando a cada dia. Eu não gosto de dar prazos, porque é aquela história, não depende só de mim. Mas eu espero que, pelo menos nos próximos 90 dias, 120 dias, a gente já possa encontrar aquela maternidade ali com alguma diferença perceptível. E eu espero que seja positivamente. Eu tenho uma mensagem aqui da Jéssila Cavalcante, está dizendo o seguinte: doei muito leite, minha filha nasceu prematura e foi muito bem cuidada lá, Anjos do Bem. Programas tipo Anjos do Bem, aquela famosa doula que cuida da, sei lá, a parteira, esses trabalhos são importantes, são essenciais no funcionamento da maternidade? Sem dúvida nenhuma. Todos chegam para somar, né? Inclusive, dentro da programação que foi feita na maternidade, pelo Banco de Leite para essa Semana Mundial de Amamentação, ontem nós tivemos um mamaço. Foi, exato. Né? E foi organizado por uma doula. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. É um direito da gestante, da puérpera, ser acompanhada por uma doula. Serão todos bem-vindos, acolhidos. Todo aquele que quiser somar esforços no sentido de melhorar e de humanizar cada vez mais o atendimento, serão muito bem recebidos pela maternidade. O senhor também está pronto, sabe a quantidade de desafios que tem pela frente? Sem dúvida nenhuma. São vários, são muitos, mas eu peço a Deus que me ilumine, que me dê forças. Conto com minha família, né? Você falou o nome de minha mãe, dos meus irmãos, mas sei que meu pai está me ouvindo, minha esposa, meus filhos. Conto com esse apoio, conto com o apoio dos funcionários da maternidade, porque tenho certeza que podemos avançar e muito naquela casa de saúde. Sua esposa também é pediatra, né? Sim, é pediatra. Vai lhe ajudar fornecendo alguma coisa no seu ouvido, não? Certamente os conselhos são bem-vindos. Claro. Ela é uma pessoa extremamente humana e que vai contribuir, de certa forma, na minha administração, na maternidade. Não fisicamente, nem diretamente como funcionária, mas me dando esse apoio e esse respaldo para que a gente faça um bom trabalho. Zé Pindola está mandando um abraço aqui para você. Um abraço, amigo. Grande profissional, parabéns. Graça também. Tem muita gente aqui mandando os parabéns, o pessoal tudo parabenizando o doutor Humberto Júnior. Desses grandes desafios, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, desses grandes desafios que o amigo vai ter à frente da maternidade. Claro que eu estou falando de desafio, mas pelo que eu conheço do tempo de hospital infantil, pelo seu trabalho, o amigo vai sair de letra. Mas qual é, na sua cabeça, doutor Humberto deita mais tarde e diz, pô, meu grande problema na maternidade vai ser esse? Não tenha dúvida que, até baseado no tempo mais recente que nós tivemos, né, de algumas denúncias em rádios, algumas reclamações, sem dúvida nenhuma, se eu conseguir humanizar mais esse atendimento, acolher melhor as pessoas e diminuir essa taxa de cesariana, para mim já vai ser um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Nós temos, inclusive, alguns projetos, né? Por exemplo, hoje em dia, esses RNs que eu falei, prematuros, os recém-nascidos, prematuros, que vão para Canguru e recebem alta, muitos deles não têm um acompanhamento. Então, um dos projetos que eu tenho é instituir um ambulatório de egresso com pediatras da própria maternidade. Para quê? Para que esses recém-nascidos possam ficar sendo acompanhados, principalmente no seu primeiro ano de vida, para justamente a gente ter a certeza que toda aquela luta que foi feita para que esse RN sobrevivesse, ela vá até o final. Ou seja, que essa criança cresça e que essa criança tenha uma vida saudável e que possa viver bem.
Nós sabemos que a taxa de mortalidade, ela pega justamente de menores de 1 ano. Então, nós vamos implementar esse ambulatório de egresso para esses recém-nascidos prematuros e, certamente, com isso, nós vamos conseguir melhorar a taxa de sobrevida e o prognóstico desses recém-nascidos. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, eu ia fazer também, mas é uma pergunta interessante, que me parece que existe a obrigação daquela vacina do pezinho, né, que é feito diretamente o teste do pezinho. O teste do pezinho, não é a vacina. O teste do pezinho. Existem outros testes? O que é que o senhor fala com relação também ao aspecto da vacinação a partir da maternidade? Veja bem, quando esse bebê vai receber alta, se tudo correr bem, a gente tem por critério liberar recém-nascido com 24 horas de vida se for parto normal e com 48 horas se for parto cesariana. E se a evolução for toda satisfatória. Certo. Então, nesse momento, é indicado que se façam as 2 primeiras vacinas, que é BCG e hepatite B, certo. Tá? E aí nós temos o teste do pezinho. O teste do pezinho já é obrigatório. Isso. Né? Nós temos o teste da orelhinha, que é feito na maternidade. Nós temos o teste do coraçãozinho, que também é feito na maternidade, para descartar cardiopatias. E o único exame que não é feito ainda na maternidade é o teste do olhinho, tá certo? Que nós vamos ver a possibilidade de implantar isso aí. E o teste da linguinha, que é um teste bem recente, né, para aquelas crianças que têm freio lingual e que aí vão ter alguma dificuldade na sucção. Então, nós também pretendemos implantar esse teste da linguinha e, uma vez diagnosticado, ser feito o procedimento lá mesmo. Entendi. Entendeu? Para se cortar esse... Todos esses testes, vacinação, são fatores importantes. Não tenha dúvida. Faz parte do screening neonatal, que nós chamamos. Ou seja, são testes para justamente prevenir agravos a essa criança e identificar possíveis patologias já no nascimento, porque certamente vai dar margem para uma cura mais rápida. Então, é fundamental que isso aconteça. Com relação tem uma pergunta aqui de programas do governo federal. Eles também podem ser utilizados na maternidade, porque nós sabemos que a maternidade hoje foge o padrão da coisa pública, especificamente. Programas federais ou municipais ou estaduais poderiam também adentrar o trabalho? Veja bem, não só pode, como deve. Eu já deixei claro que eu pretendo, sem dúvida nenhuma, fazer parcerias com o próprio município, né? Conheço a Andressa, a secretária de saúde, já me coloquei à disposição para a gente sentar. Então, por exemplo, existe um ambulatório de alto risco no Frei Damião e eu tenho também ambulatório lá no Banco de Leite. Por que não unir forças e levar tudo para lá? Inclusive desafoga o Frei Damião e levam as gestantes lá para a maternidade. É uma opção, é algo que a gente vai trabalhar nesse sentido, né? Enfim, nós estamos abertos, tá, para que projetos sejam implementados, né, para a gente melhorar cada vez mais a assistência que nós oferecemos lá na maternidade. Doutor Humberto, eu fui para Campina Grande semana passada, no encontro lá do pessoal do Conselho Federal de Administração, e me encontrei com o secretário de Saúde do município de João Pessoa, e ele me dizia o seguinte: o que nós temos que fazer, Silvio, no aspecto, por exemplo, Patos hoje, a maternidade de Patos poderia ser uma grande referência, ou seja, ao invés dos municípios estarem, eu vou referenciar João Pessoa, eu vou referenciar Campina Grande, por que não referenciar Patos? A maternidade poderia ser o primeiro grande exemplo disso? Não, na verdade, Silvio, isso já acontece. Já existe, já né? acontece, sem dúvida nenhuma. A porta de entrada é Patos. Agora, nós temos um serviço limitado. Se você pegar a maternidade e comparar com a Cândida Vargas de João Pessoa ou com o ISEA de Campina Grande, em termos até de estrutura física, não dá para comparar. Agora, nós avançamos muito, essa é a grande verdade, e pretendemos avançar cada vez mais. Na verdade, nós atendemos 59 municípios circunvizinhos, né, e que eles só seguem para Campina ou João Pessoa quando efetivamente nós não temos condições de resolver, ou por
falta de vaga, ausência de vaga, ou por alguma situação, posso citar o exemplo aqui, nós não temos cirurgião pediátrico. Então, às vezes, acontece de nascer na própria maternidade um recém-nascido com algum problema cirúrgico. Vou citar um exemplo aqui, uma hérnia diafragmática. Então, essa criança a gente estabiliza e depois tem que transferir, porque o procedimento é feito em João Pessoa. Lá é que é a referência. Então, Humberto, o papo foi tão bom, né, que terminou uma hora se transformando aqui num tempo pequeno para a gente conversar. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecê-lo por estar conosco aqui no nosso Ponto de Vista, ter tirado a parte da sua tarde aqui para a gente vir conversar no nosso Ponto de Vista e, claro, desejar boa sorte no trabalho à frente da Maternidade Peregrino Filho. Eu que agradeço, Silvio, o convite, agradeço aos funcionários da TV Sol, em nome de Jânio, né, do proprietário. Quero agradecer a todos os telespectadores que estiveram nos acompanhando, o pessoal do Facebook, mandar o meu abraço fraterno a todos e aproveitar o momento realmente para dizer que nós estamos assumindo esse desafio e que contamos efetivamente com todo o corpo de funcionários da maternidade, desde o porteiro até o médico, para que a gente possa fazer um trabalho realmente bem feito, que a gente possa acolher bem as nossas gestantes que nos procuram e que, com certeza, daqui a um tempo, eu possa voltar aqui e comemorar junto com você esses avanços. Quero dar o meu abraço e que Deus nos abençoe. Obrigado ao doutor Humberto Júnior, diretor da maternidade. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Um abraço especial. Na próxima semana nós estaremos com outro convidado aqui no nosso Ponto de Vista. Um abração a todos e até lá, se Deus quiser.